Ladies and gentlemen, please welcome FIFA President Joseph Blatter and the President of Brazil, Gilmar Mendes. Sim para o futuro! Aí daí o bandido quebrou o país. No Brasil, as mulheres começaram a votar há 90 anos, mas a primeira presidente só foi eleita em 2010. Dilma Rousseff liderou o país por 6 anos e foi alvo de duras críticas, e acabou saindo do poder após o impeachment, durante o seu segundo mandato. A ONU News conversou com a ex-presidente do Brasil e logo na primeira pergunta, ela já foi categórica ao afirmar que sofreu a mesma misoginia a que outras brasileiras estão expostas. Olha, eu sofri os preconceitos impostos pela misoginia a todas as mulheres brasileiras que ousam lutar pela igualdade do meu país ou lutar contra toda a exploração, toda a trajetória de exploração que começa no Brasil com a escravidão, né? E passa por todo um processo que chega nos dias atuais. Então, lutar, assumir funções de poder e exercer atividades fora daquelas do mundo privado, aquelas atividades domésticas que historicamente são atribuídas à mulher pelo patriarcado, sempre traz ações contrárias, né? Ações que eu chamo misóginas. Eu sofri, como muitas outras brasileiras, a repressão exercida quando a mulher chega ao poder, ou seja, chega a alguma atividade pública, aquela atividade pública que abrange não só as atividades especificamente do exercício do poder político, mas qualquer atividade que implique em um nível de poder em qualquer esfera. Por exemplo, no mundo do trabalho, no mundo empresarial, no mundo da cultura. Então, eu sofri essa repressão, essa ação contrária às mulheres. Aliás, a misoginia, ela expressa a repulsa do patriarcalismo, que nós no Brasil, temos uma herança colonial, temos uma herança escravista, mas também temos uma herança, né, recente que agora culminou no neoliberalismo. Uma mulher empoderada que ousa se projetar fora do círculo doméstico, como eu disse. E uma das armas é a redução da mulher de uma forma violenta, uma redução em que implica com um padrão de violência, que é aquele padrão da direita neoliberal em todo o mundo, de acordo com o qual todos que divergirem devem ser tratados, não como adversários, mas como inimigos a serem destruídos, a serem esmagados. Eu chamo isso porque eu torno isso presente, porque isso faz parte também do patriarcalismo, que nos recobre com uma espécie de pele sociocultural que nos torna inadequadas para o exercício do poder, né? Porque seríamos as mulheres subjetivas contra a objetividade dos homens. Eu não sei, inclusive, o que são esses conceitos. Eles se tornam bastante obscuros quando olhados por qualquer padrão que leve em conta a história. E, nos últimos anos, você pode ver que é uma tentativa de desqualificar lideranças latino-americanas de todos os gêneros, mas, especificamente, em relação às mulheres, quando lideram governos progressistas, ou têm posições, aliás, progressistas ao entrar em parlamentos e nos sistemas de justiça ou qualquer esfera da sociedade, elas são objetos de uma grande campanha contrária. Se pode chamar essa grande campanha contrária de uma ação de fake news e outras formas de manipulação. Presidenta, essa luta pela paridade de gênero é uma luta global.
principalmente no Brasil, que teve uma mulher como, né, no cargo de presidência. O que mudou depois disso? A senhora destacaria alguma iniciativa, algum projeto que teve no Brasil ou que tem agora para poder aumentar a presença da mulher na política? Olha, eu acho que, primeiro, é fundamental que nós tenhamos uma compreensão no Brasil, que eu acho que, talvez, de uma forma muito específica e muito forte, acho que em muitos outros países isso ocorre, mas aqui no Brasil, de uma forma muito forte, há uma questão que é muito importante. Se o grande problema do meu país e do nosso país, porque vocês são brasileiras, é a questão da desigualdade brutal, vamos olhar para essa desigualdade e entender que ela é fruto de um processo histórico que transformou mulheres, ou seja, a questão de gênero, a questão racial, que é a questão do negro no Brasil, a questão da escravidão no Brasil, e transformou todas essas questões ligadas com a questão social como a grande questão estrutural da desigualdade no Brasil. E eu acho que o alvo da misoginia, da violência e do preconceito é, sobretudo, o fato das mulheres na atividade política, na sociedade, na cultura, como eu disse, sair do mundo privado e ousar chegar a um mundo especificamente considerado pelo patriarcalismo o mundo por excelência dos homens, porque no Brasil a miséria e a pobreza é feminina, tem um descompasso no Brasil. Nós, mulheres, não temos e não conseguimos, porque essa é uma questão que envolve a sociedade, não envolve só um governo, nem só uma política pública. Ela envolve um movimento na sociedade de representatividade, né? Principalmente nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos de Estado, no Senado e na Câmara Federal. É fundamental que as mulheres percorram esse caminho. O nosso país está aquém disso. Nós temos uma representação extremamente precária nos parlamentos. E isso começa das vereadoras. Nessas últimas eleições, nós vimos vereadoras negras tendo uma grande presença, uma maior presença eleitoral. Até porque no Brasil a população preta e parda ela é majoritária, né? E ela também é subrepresentada. Então, eu acredito que é muito importante também mulheres nas prefeituras. E acho que a minha eleição ela mostrou que as mulheres podem. Elas serão objetos de uma violência misógina? Serão. Elas podem sofrer golpe de Estado? Podem. Mas aí não é só as mulheres que sofrem golpes de Estado no nosso país. Assim como a tortura, as prisões e as mortes, os golpes de Estado também atingem mulheres e homens. É óbvio que a retórica, a linguagem e o uso, né, de todo o preconceito contra a mulher, ele é extremamente potencializado num golpe. Eu acho que então eu vou pedir só para a senhora deixar um recado final do seu aconselhamento para as mulheres que de fato querem entrar na política, querem conseguir ir além de todas essas dificuldades que a senhora citou. Qual que seria a sua mensagem? Bom, eu quero só dizer falar uma questão. Eu acho que sofrem impeachment homens e mulheres. Sofrem golpes de Estado homens e mulheres. Para cada um, você utiliza uma retórica. No Brasil, né, já usaram várias retóricas contra homens. Mas eu acho que as mulheres que querem entrar na política, as mulheres precisam se conhecer suas histórias, conhecer a história de suas lutas, a história dos movimentos, para daí retirar força. Conhecer a misoginia e suas formas
de imposição para poder enfrentar a misoginia. As relações de gênero no Brasil têm por base a exclusão da mulher de qualquer poder e a violência que incide sobre ela por ser mulher. Identificar isso e lutar contra isso é uma das chaves fundamentais para a superação da desigualdade social, econômica, cultural, educacional e, sobretudo, de poder político. Por exemplo, eu já disse, no Brasil não há política social de combate à desigualdade sem focar nas mulheres como prioridade. No Brasil, também não há política democrática de ampliação da democracia se não levar à participação política das mulheres. Ao longo da nossa história, a luta das mulheres mostra que gênero não é algo natural. É um sistema de hierarquização que comanda a divisão da sociedade, que nos exclui, principalmente do poder. Então, o gênero feminino é um tipo de pele que nos recobre. E, sobretudo na atividade política, querem que o nosso gênero seja figurado, seja desenhado como um gênero frágil, incerto, emocional, particular, inadequado para o poder, enquanto o gênero masculino é adequado para o poder. Nós não podemos cair neste engodo e nesta armadilha. O feminismo e o consequente empoderamento da mulher é o reconhecimento que só as mulheres, cada vez com mais equidade de poder, são capazes de combater e levar à superação de sua própria exclusão. Só as mulheres organizadas, só as mulheres controlando o seu próprio desenvolvimento, seu corpo, sua luta, sua vida, é capaz de, por meio das suas organizações, por meio dos seus grupos, por meio da sua expressão política na sociedade, produzir as condições para a equidade de gênero e buscar a igualdade no nosso país. E eu repito, se não há política social, não há política de redução de desigualdade sem focar nas mulheres, não há democracia política no Brasil sem empoderar as mulheres.